Boa tarde, boa noite a todos, boa noite a todas. São 19h30, sexta-feira. Vamos caminhar com Jesus? E aí, pessoal, tudo bem? Estamos chegando aí, né? Eu estou aqui, como sempre, com as minhas confusões, com meus computadores, né? Hoje eu cheguei aqui tranquilo, com o tempo sobrando, falei assim, não vai dar tudo certo hoje, eu estou com o tempo sobrando. Então é só eu ligar aqui o computador. E quando eu fui ligar o computador, descobri que estava sem luz. Teve falta de luz. Quando eu cheguei já tinha luz, mas até ligar o computador, o que ia acontecer, já viu, né? Mas vamos lá, vamos ver, vamos acompanhar, né? Hoje nós temos uma leitura, que é uma leitura, novamente, uma leitura bem conhecida, nada especial, né? Mas que pode ser muito interessante para a gente, sabe? Que tem algumas coisas muito interessantes. Oi, Robert. Paz e bem, boa noite, Robert. Seja muito bem-vindo. Né? Enquanto a gente está aqui, eu estou organizando aqui as coisas, né? Achando os lugares direitinho para poder passar a fazer a leitura, né? Então, estou fazendo duas coisas ao mesmo tempo, é assim mesmo, né? A vida da gente é essa, né? Espero que você esteja bem, Robert. Está tudo bem com você? Né? Bem? Você está bem? Eu estou bem, graças a Deus. Um pouco cansado, muito trabalho, muita coisa para fazer. Mas é assim mesmo, né? É assim mesmo. Mas vamos tocar, vamos adiante, né? E acho que hoje a gente vai ter coisas legais aí, né? Vai ter algumas coisas legais. Entendeu? Vai ser interessante aí a nossa reflexão de hoje, tá? Esperar um pouquinho que a gente vai começar. Tá? Só o tempinho da gente começar aqui nossas atividades, tá? Daqui a pouquinho a gente está começando. Tá complicado hoje. Entrou alguém aqui, Eliane Caldas. Boa noite, Eliane. Paz e bem. Estou aqui às voltas com o computador. Alguém. Quem foi? Pacheco, Victor Pacheco. Paz e bem. Boa noite. Né? Nós estamos aí na atividade. Né? Eu estou aqui tentando resolver as coisas. Quando cheguei hoje estava com luz em casa, mas deve ter faltado luz, porque na hora que eu liguei o computador ele estava todo zuretado. Então acabei de arrumar as coisas, está quase na hora já de começar a falar, não pude dar atenção merecida a vocês, né? Mas acho que vocês vão gostar da reflexão de hoje, vai valer a pena no fim das contas, né? Porque eu acho que tem um extra nessa reflexão, né? Uma reflexão, inclusive, que eu acho que deveria ser, essa passagem deveria ser a base da pastoral da saúde, né? Entendeu? Eu acho que tem aqui muito do que é a pessoa da pastoral da saúde aqui, né? Entendeu? E provavelmente as pessoas não valorizam essa passagem como ela deveria ser valorizada. Mas também faz parte, né? Também não dá para conseguir valorizar tudo com devido valor, porque é muito complicado, né? Vamos começar, pessoal. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Alguns dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum. Logo espalhou-se a notícia que ele estava em casa. Reuniram-se ali tantas pessoas que já não havia mais lugar
nem diante da porta. E Jesus anunciava-lhes, carregado por 4 homens. Mas, não conseguindo chegar até Jesus por causa da multidão, abriram o teto, bem em cima do lugar onde ele se encontrava. Por esta abertura desceram a cama em que o paralítico estava deitado. Quando viu a fé daqueles homens, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Ora, alguns mestres da lei, ali sentados, refletiam em seus corações: como este homem pode falar assim? Está blasfemando. Ninguém pode perdoar pecados a não ser Deus. Jesus percebeu logo o que eles estavam pensando no seu íntimo e disse: por que pensais assim em vossos corações? O que é mais fácil dizer ao paralítico: os teus pecados estão perdoados? Ou dizer: levanta-te, pega a tua cama e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra o poder de perdoar pecados, disse ele ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te. O paralítico então se levantou e carregando sua cama diante de todos, e saiu carregando sua cama diante de todos. E ficaram todos admirados e louvando a Deus, dizendo: nunca vimos uma coisa assim. Palavra da salvação. Sabe, essa passagem é muito interessante. Ela tem uma série de coisas, uma série de discussões, né? Então, algumas pessoas, por exemplo, discutem, né, o fato de ter aberto o telhado, porque não era comum telhado na casa dos palestinos na época, aquelas coisas desse tipo. Mas eu acho que há uma coisa aqui que passa despercebido. Então, vamos organizar o contexto, né? Essa leitura se passa imediatamente à leitura de ontem, né? E na leitura de ontem, a gente viu que Jesus, ele exerce as duas atividades de se pôr no lugar da pessoa. Primeiro, ele sente compaixão, ele sente o sofrimento do seu irmão e se coloca no lugar desse irmão que sofre e entende que ele é curado. Ele toca no irmão leproso e, ao tocar no irmão leproso, ele troca no lugar social, ele troca fisicamente, porque ele purifica o irmão leproso, mas para a sociedade ele está impuro e não pode mais conviver com as pessoas. Passado um determinado tempo, alguma coisa, algum período, ele faz lá o rito que a lei manda ele fazer, e aí ele pode voltar a Cafarnaum. E as pessoas já sabem que ele purificou um leproso, que ele expulsou demônios, que ele curou doentes, e aí você vê a primeira situação, porque eu disse que essa passagem tem muito a ver com a pastoral da saúde, né? Um grupo de pessoas quer levar um paralítico a Jesus, mas tem dificuldade. Existe uma série de questões, vamos dizer, sociais, que impedem ele de chegar lá. Não só física, mas a sociedade que não quer permitir, né? Várias outras pessoas não querem permitir que ele chegue lá. E esses irmãos se organizam para levar Jesus a esse enfermo, ou levar um enfermo a Jesus, né? É muito isso que a pastoral da saúde faz hoje em dia.
E é muito interessante porque eu gosto de frisar a grande preocupação de Jesus. Filho, teus pecados estão perdoados. Porque na cabeça do judeu da época, eu vivo insistindo isso, toda e qualquer doença, deformidade, todo e qualquer defeito estava ligado ao pecado. Então, quando Jesus vira e fala assim, seus pecados estão dizendo àquela sociedade, não, ele não é um pecador terrível. Eu perdoei os pecados dele, ele pode viver entre vocês. Sabe, é muito interessante isso, porque para o judeu também não era possível um humano perdoar um pecado. Né? Então, algumas pessoas se revoltam. Mas é interessante porque, para o povo em geral, isso não era uma questão. Era uma questão lá para os grandes estudiosos, para os grandes entendidos da lei. Ou seja, de certa forma, oi Carla, paz e bem, de certa forma, o povo sentia, né, que havia alguma coisa ali muito além de um homem qualquer. Né? É um conceito muito importante, inclusive na época que nós vivemos, na época da preparação para o sínodo, da sinodalidade, né? Para a busca de uma igreja sinodal, o sensu fidei, né? O senso da fé. Né? As pessoas simples já sabiam o que os doutores da lei não sabiam. As pessoas simples, não presas aos esquemas das regras e das leis, já haviam entendido que Jesus havia perdoado aquele homem. Que os pecados que ele porventura tivesse, ele perdoou. E observem bem, porque às vezes a gente fica tão preso nas regras que a gente não vai adiante. Não teve confissão de pecado. Ô Alexandre, paz e bem, que bom te ver aqui. Observa bem, esse homem não virou e falou assim, Jesus, eu pequei muito, Jesus. Ele não ficou declarando os seus pecados. Jesus não virou para ele e falou assim, olha, eu vou perdoar os seus pecados, mas você vai ter que cumprir essa penitência aqui, essa coisa. Não, ele virou e falou assim, meu filho, os seus pecados estão perdoados. Meu filho, a sua dor, a sua angústia, tudo aquilo que você passou até hoje, eu fico pensando, sabe, como a gente ainda tem que aprender com Jesus, né? Quem aqui já não viu um irmão ou uma irmã da igreja, né? Que está há muito tempo sem vir à sua comunidade e aparece lá, oi, eu resolvi voltar. Quantas vezes eu já ouvi pessoas falar, não, que bom, padre, para você fazer uma confissão. Pessoal, para que isso? Recebe a pessoa com os braços abertos, escancara o coração, acolhe ela como o pai acolheu o filho pródigo e basta. E basta. Jesus não pergunta a esse homem, quais são os seus pecados, meu filho? Por que você está nesse leito? Porque Jesus sabe que a doença não é manifestação do pecado. Jesus sabe os pecados desse homem e fala assim, eles estão perdoados. Vamos passar uma borracha nisso. Ah, Bernardo, mas você acha que a gente não deve fazer uma confissão, um aconselhamento? Isso é outra história. Isso é outra história. Nós temos que também pensar
que o sofrimento, às vezes, das pessoas é mais que suficiente para perdoar qualquer pecado. Que as angústias são mais que suficientes para perdoar qualquer pecado. E nós talvez devamos até pensar melhor sobre isso. Mas tem um detalhe aqui que é genial. Porque, observem bem, um pedaço e Jesus, e olha aqui, ó, quando viu a fé daqueles homens. Observa, Jesus não viu a fé do paralítico. Jesus não viu a fé de quem segurava a corda do lado A, do lado B, do lado C. Ele viu a fé das pessoas. Sabe, a nossa fé é uma fé de uma comunidade. Eu já falei isso algumas vezes, né? Vocês já observaram a gente rezando o Pai Nosso? Para início de conversa, o Pai é nosso, não é meu, não é da Carla, não é do Robert, é nosso. Observa que todas as vezes no Pai Nosso que nós pedimos como comunidade. Jesus, quando manda os seus discípulos, ide, levai o Evangelho a toda a criatura, batizai, ou seja, ele fala o tempo todo para os apóstolos, ele não fala para um apóstolo. Ele não manda um recado para cada um isoladamente, ele chama a todos. Ele, quando parte o pão, ele fala, você pode comer, você não pode. Cicrano, você pode comer 2 pedaços. Não, então comei. Toda a fé é uma fé de uma comunidade. A fé que levou ao milagre, que levou esse homem a andar. De uma comunidade. Ah, Bernardo, eram poucas pessoas, não interessa. Porque não é o número, é a fé. O que nos une, o que nos torna importantes, o que nos torna únicos para Deus, não é as características físicas de cada um, porque Jesus as conhece perfeitamente. O que nos torna únicos para Deus é a nossa vivência em comunidade. Sabe, talvez possa parecer estranho quando você fala que o que nos torna especiais para Jesus, o que nos torna únicos para Jesus é a nossa vivência em comunidade. Mas isso faz todo sentido quando você pensa que o próprio Deus se apresenta na forma de 3 pessoas diferentes. O próprio Deus vive em uma comunidade. E quantas são as coisas que nós fazemos no mundo que não existam numa comunidade? Principalmente quando nós fazemos algo bom no mundo, é sempre em função de outro. Verdadeiramente não existe algo que seja bom que nós façamos que seja exclusivamente benéfico. Como eu posso estudar? Você pode estudar, Bernardo, se tornar um médico melhor. Sim, mas se eu me tornar um médico melhor, eu me torno um médico melhor para cuidar dos outros. Ricardo, paz e bem, boa noite. Ah, Bernardo, você pode estudar e entender melhor a palavra? Posso, mas se eu não falo para vocês, se eu não explico, se eu não mostro isso para vocês, de que adianta? Na verdade, essa é a beleza de caminhar com Jesus. Você não caminha sozinho. Né? Eu sei que nem todos que assistem a live são católicos,
Mas, sabe, a Igreja Católica, ela comemora o dia de Todos os Santos, que tem a ver com aquela chamada de Jesus, né? Sede santos, porque o vosso Pai que está no céu é santo. E se você ler essa passagem, você vai ver que tudo que ele fala de santidade é a sua ação em função do outro. Então, na verdade, a fé, ela é comunitária. O paralítico sozinho não poderia ter chegado lá. Mas aquelas pessoas fantásticas, maravilhosas, que levaram o paralítico lá, só são fantásticas e maravilhosas em função do paralítico. Senão nós não saberíamos que elas existiam. Elas não se tornaram impressionantes no mundo por elas, mas pelo que elas fizeram para os outros. Não é preciso ser católico para compreender a grandeza dessa fala. Obrigado pela companhia na caminhada. Ô, Pacheco, que coisa linda que você falou. Muito obrigado, eu que te agradeço. Como eu te agradeço por essa compreensão, por essa necessidade da gente. Muito isso, não sei se vocês sabem, eu participo de movimentos ecumênicos, eu até prefiro a fala de Dom Pedro Casaldagli, eu sou macroecumênico, né? E eu vejo cada vez mais a grandeza daqueles que seguem Jesus. Todos de uma mesma visão, de uma mesma compreensão, de um mesmo sentimento, né? O sentimento, sim, que Deus é por nós. Olha aí, de novo, Deus é por nós. Mas Ele não é por mim? Claro que Ele é por você. Mas Ele é por nós, Ele é por todos nós. E observa novamente a questão do senso da fé. O povo simples já tinha entendido. Jesus perdoou os pecados, o homem se deu bem, maravilha. Vai continuar paralítico, mas ele está com os pecados perdoados. Os grandes doutores, os homens entendidos. Não pode, só Deus pode perdoar o pecado. E aí, a segunda lição, que tem muito a ver com a pastoral da saúde, mas tem a ver também com a nossa vivência da fé. Às vezes, eu tenho um parente doente, eu tenho um amigo doente, eu tenho um ente querido doente, eu falo assim, Deus, cura. Não é? Eu antigamente rezava assim, agora eu não rezo, mas não, atualmente eu rezo assim, Pai, faz o melhor pelo teu filho. É? Mas todos nós falamos de cura. E às vezes, pessoal, a cura é apenas espiritual. Não dá para fazer uma cura física. Às vezes não dá, pessoal. Mas aqui era necessário. É por isso que João fala em sinal e não em milagre. Né? Doutor, na época da JMJ, você fez o papel dessas pessoas que levaram o paralítico a Jesus na minha vida. Minha eterna gratidão a você. Olha que elogio lindo. Muito obrigado. Graça, paz e bem. Muito obrigado. Eu fiz, aliás, foi até uma coisa interessante, sabe, Carla? Você me lembrou aqui, acho que dá tempo de eu contar essa história. As pessoas oravam para mim e falavam, Bernardo, você não vai ver o Papa em tal lugar, não? Não, eu estou cuidando aqui dos jovens. Bernardo, você não vai ver o Papa em tal lugar? Não, eu estou cuidando dos jovens. Bernardo, você não vai ver o Papa em tal lugar? Não, eu estou cuidando dos jovens. Bernardo, você não quer ver o Papa? Claro que eu quero ver o Papa, pessoal, mas essa é a Jornada Mundial da Juventude. A gente veio aqui para que os jovens vejam o Papa, não para que eu veja o Papa. E acabou que eu vi o Papa depois. Né? Foi uma coisa bonita. Mas sabe, pessoal,
Esse finalzinho é muito interessante, que Jesus é colocado à prova e ele fala assim, para que vocês acreditem que o Filho do Homem na terra tem o poder de perdoar os pecados. Eu falo, levanta-te e anda. Aquilo era um sinal, é por isso que João fala em sinal, não milagre. Ele fala em sinal porque o milagre é um sinal da divindade de Jesus. O milagre é para mostrar ao mundo que Jesus é Deus. E sempre, sempre vale a pena seguir no mundo, caminhando com Jesus. Amém? Bom, pessoal, nossa, hoje eu falei muito, hein? Hoje eu falei muito, mas também a Carla e o Vitor fizeram 2 intervenções muito legais, agradeço muito. Sabe, pessoal, a live é para isso, é para vocês falarem, participarem, inclusive eu digo a vocês. Se algum dia algum de vocês disser assim, eu quero dividir a câmera, eu quero falar também, eu quero participar com você, eu vou abrir espaço, tá? Vou abrir espaço porque eu quero que vocês participem comigo. Meu sonho mesmo é que algum dia eu comece uma live entre um, entre outro, passa uma participação, então, e no fim eu veja quanto vocês cresceram na palavra, né? Assim seria muito legal. A gente estaria realmente participando mais. Algum dia eu vou ter essa felicidade com vocês. Mas quero agradecer muito a participação de cada um, de cada uma. E como já está quase na hora, eu vou interromper, deixando a minha bênção. Mas amanhã, 19h30, nós estamos juntos de novo, tá, pessoal? Combinado? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão, Vitor, boa noite, Carla, boa noite a todos. Por intercessão de Martinho de Lima, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Alexandre está mandando amém. Que bom te ver aqui, que bom te ver. Eu e Alexandre trabalhamos juntos no hospital, sabe? É bom ver ele lá. Inácia, ele está no meio de nós. Perfeito, Inácia. Estão sabendo tudo. Estou adorando vocês. Pessoal, vou me despedir. Tchau, tchau. Até amanhã, 19h30. Beijos e bênçãos. Tchau, tchau.